Agora já boa tarde a todos, né? Nós vamos dar início então ao nosso almoço festivo de hoje, depois de 2 anos e meio sem a gente ter essa atividade, né? E esse contato gostoso que a gente pode ter do olho no olho, né? É difícil, nada substitui isso. O Zoom, como é que é o Google, lá, o Meeting e tal. Mas o Zoom. A gente quebra um galho, mas é muito importante esse olho no olho, é muito gostoso. E então vamos ver se a gente consegue dar continuidade, né? Então, eu agradeço aí a presença de cada um de vocês, pela força. E nós vamos dar entrada, dar início então, chamando Joyce Costa Silva, nossa colega engenheira. A Joyce é formada pela Faculdade Mário Chang, atual lusófona de São Paulo, especialista em estruturas para construção civil, pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba, Facens, Bela Escola. Engenharia Civil na análise de projeto da Secretaria da Habitação e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Cotia. A gente tem recebido muitas solicitações a respeito de detalhes da aprovação de plantas, etc. Então, nada melhor do que a Joyce para ajudar a gente aqui para isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Acho que a maioria aqui já me conhece, né? Eu sou a Joyce. Trabalho na Secretaria de Habitação e Urbanismo aqui da cidade de Cotia. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte da aprovação de projetos na Prefeitura, né? Bom, como o Arthur já falou, sou engenheira civil, formada pela Mário Chamber, né? Atual lusófona aqui de Cotia. E fiz pós-graduação em Estruturas da Construção Civil em Sorocaba, na Facem. Alguns tópicos que eu vou falar hoje um pouquinho para vocês aqui sobre a documentação necessária para aprovar os projetos na Prefeitura de Cotia, a documentação necessária para cada tipo de projeto e como identificar, né, qual tipo de projeto que você vai entrar com pedido de aprovação, os tipos, né, de projeto. E vou falar um pouquinho sobre o projeto completo, como ele deve ser, o que ele deve conter, como é o padrão da Prefeitura de Cotia. Vou falar também um pouquinho sobre o zoneamento da cidade, que mudou atualmente, né? Tem 10, 15 dias que mudou, saiu o novo zoneamento da cidade. Eu pedi para a Berit até entregar para vocês o novo índice aí, os índices urbanísticos novos, né? Vou falar um pouquinho sobre a regularização de imóveis na cidade também. Desdobro, unificação, a BITS, né, conclusão da obra, todo esse processo até o final. Bom, os tipos de projetos que a gente tem disponíveis assim, para você identificar e entrar na Prefeitura de Cotia é a aprovação, né? Aqui a aprovação de residência, comércio, serviço, indústria, que é um projeto novo, quando você tem o terreno vago e vai iniciar uma obra nova do zero, né? Então, isso é uma aprovação de projeto. A regularização de residência, comércio, serviço, que é uma coisa que, por algum motivo, não foi feito o projeto inicialmente, né? Você não fez o projeto de aprovação, não aprovou, construiu, não teve fiscalização e precisa, por algum motivo, regularizar isso para verbar na matrícula, né? Então, você vai fazer a planta, o as-built do que já existe no local e entrar com o pedido de regularização. Em caso também de que você aprovou e, por algum motivo, não construiu conforme o projeto, precisa entrar com a regularização também. O projeto modificativo, né? O modificativo é quando você entrou com o projeto de aprovação e, ao decorrer da obra, vai fazer alguma modificação. Vou precisar construir mais um quarto, vou precisar acrescer ou fazer uma área menor, mudar algum layout dentro do projeto, então você precisa entrar com o pedido de projeto modificativo antes do ABITSE. Porque se você não entrar com o projeto modificativo, quando chegar no ABITSE, o fiscal vai até o local olhar
e vai verificar que o projeto não está de acordo com a construção no local, né? Então, você não vai conseguir o ABITS e aí vai ter que entrar com um pedido de regularização. Então, o importante é você, antes de finalizar a obra, já entrar com modificativo para na hora do ABITS estar tudo certo. O ABITS, né? Que é o que eu falei para vocês, quando a obra já está construída e você vai precisar realmente do ABITS para conseguir averbar lá na matrícula a sua construção. Reforma de residência, comércio, né, serviço ou indústria. A reforma é quando você já pediu o ABITS, já está tudo certinho, está averbado em matrícula e você vai precisar fazer mais alguma coisa, ou mexer dentro de um layout ali dentro, decrescer uma área, fazer alguma reforma, então você precisa entrar com pedidos de reforma. Vai entrar com o alvará do ABITS lá que você tem, vai pedir vai fazer o projeto de reforma e vai sair com o mesmo valor do ABITS também para você averbar a nova reforma lá na matrícula. Aí o desmembramento, né, englobamento de lotes, demolição e a renovação dos alvarás, né, que eu vou falar um pouquinho também sobre o prazo de cada tipo de alvará, de desdobro, de construção. Bom, aqui tá aquela tabelinha que toda vez que vocês vão na habitação ou que ligam lá, a gente fala, olha, a lista de documentos tá no site da Prefeitura de Cotia. Então, essa lista ela tá disponibilizada lá no site, você consegue entrar lá, identificar o tipo de projeto que você vai precisar entrar com o pedido de aprovação na Prefeitura, e aí você vai aqui ver, né, vou entrar com uma aprovação de residência. Então, vou precisar do documento 1, do 4, do 5, do 7, e aí você vai vendo aqui o que é cada tipo, cada documento, né? Esses requerimentos ao senhor prefeito, ele muda toda vez que muda a nova gestão. Por exemplo, agora é o Rogério Franco, então o requerimento está com o logo dele. Antes era outro prefeito, então é outro. Então, assim, ele muda cada vez que muda a gestão, muda esse requerimento e a gente disponibiliza ele lá no site. As ARTs, né, termo de abertura da caderneta de obras, que é aqui na ETEC, precisa solicitar. E as outras declarações assim, que são padrão, tipo essa, a declaração de terraplanagem, essas declarações mais comuns, a gente também disponibiliza modelos lá no site. Você consegue entrar lá na parte de habitação e urbanismo e baixar as declarações para preencher, para juntar com os outros documentos. Eu grifei aqui o item 24, né, que ainda não está atualizado lá. Mas está aqui, projeto simplificado de acordo com o decreto 5233 de 2002. O que acontece? A partir de dezembro de 2020, quando saiu a lei do Código de Obras, né, da cidade de Cotia, que é a lei 303 de 2020, lá diz que projeto simplificado é só até 100 metros quadrados. Então, a partir de 100 metros quadrados, tem que ser projeto completo, que é assim, 90% dos projetos, 95% dos projetos que entram na prefeitura tem mais de 100 metros quadrados, né? Então tem que ser um projeto completo. Esse simplificado é só para abaixo de 100 metros. E essa declaração expressa aqui também, que é do decreto 5233, ela só precisa ser entregue quando o projeto tem menos de 100 metros quadrados e vai ser simplificado. Fora isso, não precisa dessa declaração. Aqui tá os documentos também para modificativo, né, para desmembramento, aí tá tudo aqui certinho. Vocês vão vendo aqui 1, 4, 5 e vai juntando tudo certinho. Para desmembramento e englobamento a gente não pede número oficial, não pede a declaração de abastecimento de água, nem termo de abertura de caderneta de obra, né? A parte da regularização de projetos também, a lista de documentos é basicamente a mesma de aprovação. O que muda é que precisa preencher um laudo circunstancial da obra, né, dizendo que a obra está em boas condições, está ok para estar habitável, né? Então, esse laudo também a gente tem um modelinho que a gente disponibiliza lá no site, tá lá. Parte de demolição e reforma também, né? Demolição, pessoal, assim, é uma coisa simples, que
é bem comum, mas muita gente tem dúvida, porque tem a certidão de demolição e tem o alvará de demolição. Quando eu peço o alvará? Quando eu peço a certidão? Então, assim, isso é uma questão que muita gente vai lá perguntar e é uma coisa bem comum, né? Simples. Vou explicar um pouquinho pra vocês também. Bom, esse aqui é o requerimento padrão. Eu deixei sem o logo aqui, né? Porque, como eu falei pra vocês, ele muda de acordo com a gestão. Mas é super simples também. O requerimento você só vai colocar os dados do proprietário, os dados do requerente, o assunto, assinar. Pode ser a assinatura do proprietário ou do profissional, do autor do projeto, né? E caso seja uma terceira pessoa que vá assinar, precisa de uma procuração, né, para ele te representar perante a prefeitura, caso não seja o profissional nem o proprietário que vai acompanhar os processos na prefeitura. Aqui está a tabelinha de taxa, né, de balcão. Essa tabela também ela está disponível no site e ela sempre é atualizada. Pelo menos uma vez no ano ela é atualizada com os novos valores aqui valores, né, da taxa de aprovação, terraplanagem, desdobro, tá tudo aqui. Aí você precisa fazer o cálculo de acordo com o tipo de projeto, se é regularização, se é aprovação, se é desdobro. E aí o pessoal do sítio lá faz os cálculos e aí depois de pagar você consegue protocolar. Bom, certidão de diretrizes é uma coisa muito importante, principalmente agora que o zoneamento mudou, tem 10, 15 dias, né? Então, assim, às vezes você vai estar construindo um galpão para determinada atividade, mas você entrou com pedido de galpão de uso indefinido. Quando você for fazer a parte do alvará de funcionamento e tudo mais, você vai ver que não pode. Então, é muito importante que já na hora de aprovar o projeto, você peça essa certidão de diretrizes com o KINAR e tal certinho, para você ver quais atividades você pode desenvolver naquele local e não ter nenhuma surpresa depois de finalizar a construção, e enfim, né? Essa aqui é a declaração de ciência, que também precisa ser apresentada em casos de projeto de aprovação e de desdobro, que é basicamente dizendo, né, que tanto o proprietário quanto o profissional ele está ciente do processo ali dentro da prefeitura, que está aprovando, enfim. Então tem que ter a ciência do profissional e do proprietário também. Aí precisa dos dados, né, RT e tal, tudo certinho aqui, tanto do proprietário quanto do autor do projeto. Bom, essa aqui é a caderneta de obras aqui da ETEC, que também é muito importante. A gente pede em todos os projetos de aprovação e de reforma. Para obter, vocês conseguem pedir lá pelo site, né, pelo site e também aqui pessoalmente. Precisa trazer o carimbo do projeto para eles conseguirem taxar certinho, gerar as taxas e aí pagar. E depois que vocês pegam a caderneta de obras, precisa ser preenchida durante o decorrer da obra até a parte do ABITS, quando pede o termo de encerramento aqui para pedir o ABITS lá na prefeitura. Bom, a questão da demolição, né? Como eu falei para vocês, tem o alvará de demolição e a certidão de demolição. O alvará é quando você vai demolir. Então você vai entrar com o pedido de demolição, vai fazer o croquis da área que vai ser demolida e a gente vai dar o ok, o alvará para vocês demolirem. É o alvará de demolição. A certidão de demolição é quando já finalizou. Já demoliu, vai precisar tirar lá da matrícula, precisa entrar com pedido de certidão de demolição. Então são dois processos diferentes, que muita gente tem dúvida, mas é dessa forma. Tem o alvará, que é para você demolir, e a certidão, que é quando você já demoliu. Se você já demoliu sem o alvará, você vai entrar só com a certidão. E essa é a declaração aqui de responsabilidade técnica, né, que o profissional precisa preencher para dizer que está responsável por aquela demolição, porque, como a gente sabe, também tem bastante casos de acidentes, essas coisas, né, que acontecem em demolição. Acessibilidade. É um ponto muito importante, a gente pede sempre em comércio, indústria e galpão para atender. Sempre quando a gente manda um comunique se pedindo para adequar as normas de acessibilidade, 90/50 no projeto,
sempre chega lá, ah, não, mas meu galpão vai ser pequeno, não, mas sempre as pessoas querem dar uma desculpa para não atender a acessibilidade. Não, mas não vai ter nenhum deficiente trabalhando na minha indústria, enfim. Mas assim, é lei, a gente precisa pedir. Então, sempre quando é comércio, galpão, indústria, a gente pede que atenda às leis de acessibilidade. Bom, terraplanagem, a gente precisa que entregue também a declaração de terraplanagem, porque é feito o cálculo lá no sítio. Então, já na entrada do processo, precisa apresentar essa declaração com o volume de corte de aterro, e dizendo, né, se vai ser um bota fora, se você vai importar ou exportar a terra, os volumes e tudo mais. Aqui em Cotia, a gente tem esse CONDEFAT, que é a parte do patrimônio histórico da cidade. Então, tem alguns locais na cidade que você não consegue fazer aprovação de projeto. A gente tem, por exemplo, um condomínio chamado Lago do Sol aqui, que tem 2 quadras lá dentro desse loteamento que não pode ser construída. Então, assim, é muito importante, antes de comprar um lote, a pessoa ir até a prefeitura, consultar se está tudo ok. E também ter noção, né, que existem esses lugares, o IFAM, o Sítio do Mandu, Sítio do Padre Inácio, que são patrimônios tombados aqui na cidade que você não pode mexer, construir, fazer nenhum tipo de intervenção nesses locais, né? Bom, aqui é o modelinho da declaração de terraplanagem, né? A gente disponibiliza no site também. E aí, quando você vai preencher, você só vai modificar aqui os dados, né, do endereço da obra, proprietário, planejamento isso. de habitação, ok. E aí aqui a parte do Zoom também, né, que agora em Zoom antigamente não podia fazer prédio de múltiplos pavimentos, e o gabarito era 16 metros, agora passa a ter lote mínimo de 900 metros quadrados quando for fazer múltiplos pavimentos, com o mesmo coeficiente de aproveitamento do ZAD, né, que é 6. Então em Zoom também a gente vai ter prédios altos. E aqui em ZIX também mudou o lote mínimo. O ZIX vai estar dividido entre áreas residenciais e não residenciais, porque antigamente a gente não tinha nenhum tipo de restrição para residência, independente do zoneamento. Então, em qualquer zoneamento você conseguia ter uma residência. Agora não, tem alguns locais que são ZIX que vão ser permitidos somente indústria, comércio e serviço, não vai poder ter residência. Então, isso é uma modificação bem importante também, que ao pegar agora um novo projeto, vocês têm que se atentar e ver certinho, né, essa parte para não ter nenhuma surpresa de dar entrada no processo e depois não negar e o cliente ficar bravo e assim vai gerar um transtorno grande. Então, é legal vocês se atentarem, se atualizarem referente ao zoneamento da cidade agora, a nova legislação, baixar, ver tudo certinho antes de pegar novos projetos para... Até a questão de, às vezes, tá fazendo um prédio ali de 4 andares, vamos ver se dá para fazer alguma coisa maior e tudo mais. Então, é interessante que agora vocês parem, dêem uma estudada nessa parte para poder continuar aprovando. Referente aos outros zoneamentos, não mudou muita coisa, né? Zestel, VPA, ZIC mudou só a questão do residencial ou não. Mas no geral continua a mesma coisa. Acho que a mudança principal é a frente mínima de ZPR, que agora é 6, antes era 5. Os lotes mínimos, né? E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como fazer um projeto completo, né? O Código de Obras na cidade que saiu em 2020, que é o 303 de 2020. Muita gente não estava acostumado, esses 2 anos foram de adaptação, teve bastante comunique, mas agora o pessoal já está bem mais familiarizado com o Código de Obras, né? Aqui está o modelinho do carimbo, né? É uma coisa muito simples, mas assim, 99% dos processos que eu analiso tem comunique no carimbo do projeto. Bom, o carimbo do projeto, ele precisa ter basicamente o tamanho, quando você dobra a folha 1, ela precisa ter o tamanho de uma 4, que é aquele tamanho, né, certinho. O pessoal entrega um pequenininho que não cabe o carimbo, um grandão que tá passando da folha, várias coisas assim que
acho que é erro de plotagem, erro de configuração, não sei o que fazem, mas sempre tem confusão nessa parte do carimbo do projeto. Precisa ter aqui, né, o título, que é um projeto completo, simplificado só abaixo de 100 metros. Aqui precisa ter o assunto, se vai ser aprovação, se vai ser um desdobro, se vai ser uma regularização de residência, de galpão, o que vai ser, né? A parte aqui do endereço, né, que é o local, você precisa indicar conforme tá na matrícula, o lote, quadra, tudo bonitinho conforme tá na matrícula, e inserir o número oficial, que você pede lá no sítio, né, e vai colocar aqui o número oficial, e o CEP. O nome do proprietário, a inscrição municipal, o zoneamento, que é muito importante colocar aqui também. Tem gente que não sabe colocar um aleatório, que às vezes que nem existe na cidade também, mas assim, você precisa consultar o zoneamento correto antes de colocar aqui. Então a gente vai ver que está errado e vai pedir para atualizar, né? Aqui vai precisar colocar a situação da localização. Aqui o quadro de área, né, que precisa ser dividido conforme os pavimentos, área total, TO, TP, CA. Aqui precisa estar o nome, RG, CPF do proprietário. Aqui o nome do autor do projeto e do responsável pela execução também, em caso de aprovação, precisa ter. Se for o mesmo, só coloca um e coloca projeto e execução. Se for um de projeto e um de execução, precisa estar o nome dos dois profissionais também no carimbo do projeto. Precisa estar o número do CREA do profissional, de inscrição municipal aqui da cidade, mesmo tendo inscrição em outra cidade, precisa fazer também a inscrição aqui em Cotia, e o número da RT de projeto e execução. Caso seja arquiteto, precisa de 2 números, né? O de projeto e o de execução. Aqui, né, tá uma chargezinha explicando que no quadro de área deverá conter a área do terreno. Esse R é igual aí é que a gente não tá aceitando, não aceita mais, até porque se chegar assim lá no cartório eles mandam voltar para fazer retificação. Então a gente pede para que não coloque o valor real, somente o de escritura, somente o que tá lá na matrícula do imóvel. Só o valor de escritura, e todas as medidas têm que estar em metro e com 2 casas decimais. Aqui precisa estar a área do terreno, conforme a matrícula, e as áreas dos pavimentos, né, divididinho aqui, e depois o total da edificação, da construção. Edícula e piscina também, e a área total. Área permeável, e o TO, né, taxa de ocupação, CA, coeficiente de aproveitamento, e o TP, que é a taxa de permeabilidade. Precisa estar aqui bonitinho dessa forma aqui no carimbo. Aqui está o exemplo da situação sem escala, que é de localização. Precisa ter 3 ruas de referência, ou caso não tenha 3 ruas próximas, pode ser um ponto de referência também aqui mostrando. Aqui a gente precisa que indique o nome da rua conforme a matrícula, e caso na matrícula esteja um nome antigo, você coloca antiga rua tal e nova rua tal, e coloca o passeio público, né, que no Código de Obras o mínimo é 1,5. Em alguns locais que tem associação, loteamentos que tem associação, essas coisas, eles pedem 2 ou mais para o passeio público. Então é muito importante também que em casos de locais que tenham associação, você já entregue esse projeto aprovado pela associação antes de entrar com o projeto, né? Já tem aquilo, porque a gente consegue analisar o seu projeto, mas sabendo que a associação já deu ok, porque muitas vezes eles são mais restritivos do que a prefeitura. E para não ter nenhum conflito, então a gente pede que tenha esse carimbo antes de aprovar. Aqui indicar as medidas, né, dos perímetros conforme a matrícula do imóvel, precisa estar exatamente igual na matrícula, os confrontantes também, e os perímetros precisa estar exatamente como a matrícula. Aqui precisa também indicar
caixas de inspeção, caixas de gordura e a captação e o afastamento do esgoto até o sistema de tratamento. Caso seja fossa, até a fossa. Caso seja rede pública de esgoto, também tem que mostrar o caminho até lá. Precisa indicar detalhes de muro de arrimo e também a altura do muro de divisa do seu lote. Precisa apresentar a inclinação das telhas, as águas, né? Inclinação, tipo de telha. Precisa indicar a piscina, a área. Precisa que tenha um corte também passando pela piscina para mostrar a profundidade, porque também tem uma lei que, em caso de residência, né, tem uma altura mínima de profundidade de piscina, a altura máxima, quer dizer. Em caso de fossa, poço, essas coisas também precisam que esteja indicado, né? Tem aquela distância mínima de 15 metros entre um poço e uma fossa. Precisa do cálculo do poço artesiano, caso tenha, da fossa, tudo certinho também. No memorial descritivo também precisa estar especificando tudo isso, tipo de telha, tipo de laje, todo o material que vai ser usado, né, nessa construção. Precisa apresentar também o detalhe da escada, que precisa estar conforme o artigo 37, né? As curvas de níveis também no plano altimétrico precisa estar descrita lá, bonitinho. Aqui, o tamanho aqui, né, a fonte também tem decreto para isso. Indicar regulatórios. Isso. Essa parte aqui é até as notas, né? Acho que a maioria aqui é acostumada a aprovar em Cotim, então as notas todo mundo sabe que tem que ter, da questão do esgoto, da questão do decreto 11/10 estadual. Quadros de iluminação e ventilação. No Código de Obras também mudou algumas coisas em questão do quadro de iluminação e ventilação. Tem alguns ambientes que mudaram lá, então é legal vocês baixarem, dar uma estudadinha também nessa parte, que alguns ambientes mudaram e para apresentar certinho aqui o quadro de iluminação e ventilação, né? O memorial descritivo ele pode ser apresentado à parte ou pode ser apresentado também na prancha de projeto, não tem problema. Tanto um quanto o outro a gente aceita tranquilo. Os cortes, né? E precisa ter a parte aqui dos níveis, a implantação dos pavimentos, tudo bonitinho. Essas notas que são as notas padrão, todo projeto a gente pede que tenha. São essas, né? A parte da aprovação de residência multifamiliar não permite por parte do proprietário. A parte da nascente no perímetro de 30 metros. Essas notas são as notas padrões e a gente pede em todos os projetos. Acho que a maioria aqui já tem essas notas, mas se alguém não tiver também, quiser me pedir por e-mail, pode pedir que eu vou mandar, tá? No final aqui eu vou colocar o meu e-mail, quem quiser mandar lá pedindo as notas, eu mando, porque acho que ninguém vai decorar aqui se eu ler também, né? Gente, a parte da regularização. Em Cotia tem muita residência aqui. O pessoal só tem a matrícula e nunca regularizou, não tem planta. Tá fora da legislação, principalmente agora que mudou a legislação. Tem muita residência que precisa de regularização. Esse ano foi aberta a anistia, né? Que é a Lei 326 de 2022, em 16 de março. E foi aberta por 3 meses e aí prorrogaram por mais 3 meses. Então, até dia 16 de setembro, ela ainda está em vigência. Então, se alguém conhece ou precisa fazer a regularização de algum imóvel que não tem recuo, que está diferente do que a gente pede, vocês conseguem pagar, né, uma multa referente a essa área que está fora do padrão, né, que está afligindo os recuos. A parte de permeabilidade também consegue fazer a compensação lá no meio ambiente, doando mudas, ou eles cobram uma taxa que você paga e aí consegue regularizar. Então, assim, essa lei já está acabando também até 16 de setembro, eu não sei se vão prorrogar ou não. Então é interessante que quem tem aí regularização para fazer já dê entrada.
desdobro e unificação de lotes. Aqui na prefeitura, até 10 lotes, a gente consegue fazer o desdobro sem infraestrutura. E a partir de 10 precisa que tenha a infraestrutura no local, né? Que é água, esgoto, iluminação pública, asfalto. O alvará de desdobro ou de englobamento de lotes, ele tem 6 meses de validade. Então, caso nesses 6 meses você não consiga lá fazer o desmembramento no cartório, porque tem algum comunique, se teve algum empecilho lá no cartório e você não conseguiu fazer o desmembramento ainda, depois de pegar o alvará, tem que entrar com a renovação antes de vencer. Então, sei lá, você vai vencer dia 25 de setembro, até o dia 24 de setembro você precisa entrar com o pedido de renovação. Porque se você não entrar, assim mesmo você consegue renovar depois, porém vai ter que pagar todas as taxas novamente, que não é muito legal, né? Quando o desdobro é acima de 200 unidades ou 50 mil metros quadrados, precisa entrar pelo Grapuab e eles dão o ok lá para você conseguir fazer o desmembramento depois na prefeitura. Aí quando vai fazer o desdobro tem a vistoria e é como eu falei, né? Se não tiver infraestrutura você não consegue desmembrar lotes acima de 10 metros, de 10 lotes. Reforma. A gente tem 3 tipos de reforma. A simples, que não precisa de alvará, porque é troca de piso, pintura, reforma simples, então não precisa entrar com alvará para nada. Tem com alteração de layout e acréscimo ou decréscimo de área. Essas duas últimas, sim, você precisa de um alvará, porque vai mudar o layout do seu edifício ou vai acrescer e decrescer a área, então você precisa entrar com o alvará de reforma, já tendo o ABITS, para poder conseguir alterar isso e a matrícula tá ok, em caso de você vender, precisar de um financiamento, alguma coisa do tipo, então precisa estar certinho lá, a planta conforme aprovada conforme o real e também a parte da matrícula. De acordo com o projeto. E aí a vistoria e fiscalização, que é a última parte, que eles vão lá olhar como eu falei. Essas são as referências, que são, no caso, né, as legislações municipais, lá do site da prefeitura e tudo mais. E é isso. Eu sei que vocês têm muita dúvida, acho que todo mundo aqui deve ter dúvida, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa mais simples agora, podem perguntar. Assim, não vou saber responder tudo, principalmente em relação ao ASAD, porque como é uma lei muito recente, acho que tem 10 dias, eu não consegui ler ainda tudo, não consegui ler toda a legislação ainda, mas eu vou deixar aqui, está disponível aqui meu telefone e meu e-mail também, vocês podem mandar mensagem que eu não souber responder agora, eu vou estar disponível para responder vocês depois. Aí vocês conseguem mandar e-mail, acho que está um pouquinho ruim aqui, né, a cor do e-mail, mas é engjoycecosta@hotmail.com. Tá? Vocês podem mandar e-mail lá para dúvidas de vocês, o que eu não souber responder, eu vou procurar e respondo para vocês depois. Tá bom?